atenção para não estar no culto, mas nós não queremos nos colocar como juiz nessa noite, mas que o Senhor possa curar os enfermos que aqui estão, que o Senhor possa sarar aqueles que estão ao alcance da nossa voz através da internet, que o Senhor possa operar milagres. Deus bendito, Deus de poder e glória, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, nessa casa que é uma casa de oração, a casa a qual o Senhor, ó Deus, derrama da Tua glória e do Teu poder. Nós não podemos, ó Deus, dizer que o Senhor não está presente nesse lugar, porque seria uma mentira, uma hipocrisia. Talvez nós não conseguimos te ver com os nossos olhos, mas nós podemos sentir o Senhor nesse lugar, Pai. Nós queremos te agradecer pela Tua presença, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa curar, que em nome de Jesus o Senhor possa sarar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão ansiosos, todos aqueles que estão preocupados, todos aqueles que estão depressivos, ó Senhor, a doença que está alojada na alma, que o Senhor possa curar nesta noite, ó Senhor, que em nome de Jesus, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Amém. Não sei, por parte dos irmãos, esse é o segundo culto que nós prestamos aqui juntamente com os irmãos, mas parece que as coisas estão meio travadas, irmãos, mas se desprenda, irmão, fica à vontade, você está na casa do seu pai. Quando você está na casa do pai, você fica à vontade. Eu vejo a Alice, quando chega na casa dos meus sogros, ela fica mais do que à vontade que ela em casa, porque a avó é pai duas vezes, né? Então ela faz tudo o que ela quer e mais um pouco. Então eu quero dizer para você, você está na casa do seu pai, irmãos. Sinta-se à vontade, não precisa ficar com formalidade, não precisa ficar, apesar que as coisas estão diferentes um pouco, estão um pouco afastadas, distanciadas, mas sinta-se à vontade. Durante esse tempo, irmãos, Deus fala com a gente de todas as maneiras. Essa é a verdade. E uma maneira que eu sinto Deus falar comigo é através dos louvores. E eu compartilho sempre com o pastor Fábio quando eu ouço um louvor novo, um louvor que marca, e a gente sempre troca alguns louvores. E Deus tem falado comigo praticamente desde o início desse tempo que nós estamos vivendo, através desse louvor. E esse louvor fala como tu quiseres. Que você preste atenção na letra desse louvor. E desde muito tempo nós somos ensinados que Deus habita no meio do louvor, que assim como é o nosso louvor, é a nossa vitória. E isso é uma grande verdade, irmãos. Que você possa nesse momento se derramar diante de Deus, que você possa conseguir romper tudo aquilo que está te prendendo. Talvez você faça, pastor, mas eu não conheço esse louvor. Tudo bem, eu vou te entender, mas que você possa oferecer para Deus um louvor esta noite, que você possa oferecer para o Senhor uma canção de adoração. Talvez você não consiga aprender o hino hoje, mas que você ofereça a Deus o seu louvor, a sua adoração, porque isso é uma grande verdade. Assim como é o seu louvor, é a sua vitória. Deus habita no meio dos louvores. Muitas vezes você fica esperando uma palavra sair daqui, mas na verdade Deus quer te dar uma vitória através do louvor, através da sua adoração, da sua entrega. Então vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor com esse hino que quer dizer como tu quiseres. Oh Deus, nunca foi do nosso jeito, Senhor, nunca foi da nossa maneira, Senhor. Nós que achávamos que seria do nosso jeito, mas o Senhor tem nos mostrado que é como o Senhor quer. Oh bendito Deus, glória, Deus, poder, glória. Oh Deus presente aqui.
Muitas vezes as pessoas fazem perguntas a nós que a gente às vezes não encontra respostas para as perguntas. Talvez não é vergonha a gente não saber a resposta de tudo. E tenho certeza que você já recebeu essa pergunta, se alguém perguntou assim para você: foi Deus que mandou o coronavírus? Alguém já perguntou isso para você, ou você já perguntou isso para alguém? Porque uma verdade é que esse coronavírus veio sem manual, algo nunca semelhante a isso tinha acontecido. Então ninguém sabe lidar com isso. Mas na Bíblia está escrito que em certo tempo aparecerá um coronavírus. Não, isso não está na Bíblia. Mas a gente sabe, entende, a gente se guia pelos fatos e pela palavra de Deus. E o que a Bíblia me diz sobre esse tempo, lá em Êxodo 20, não é o texto que nós vamos ler, é que a Bíblia fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem águas embaixo da terra. Não adorarás, nem farás culto, nem darás culto, porque eu sou o Senhor. A verdade é que, com o passar do tempo, nós estabelecemos tantas coisas como Deus e acabamos substituindo a quem deveria ser adorado. E nesse tempo que estamos vivendo, tem sido um tempo de reflexão para mim, para minha família, com aquilo que nós devemos gastar tempo, com aquilo que realmente importa, com aquilo realmente que é importante. Então, eu tenho certeza que as crises, elas não vêm para nos destruir, ela vem para nos fazer pessoas melhores. Que você não saia de tudo isso deformado, mas que você saia de tudo isso transformado pelo Senhor. Que haja transformação, que você não seja a mesma pessoa que você era há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Que você que é pai que está aqui essa noite seja um pai melhor. Que você que é mãe que está aqui seja uma mãe melhor. Que você que é filho seja um filho melhor. Que você que é filha seja uma filha melhor. Que você que é esposo seja um esposo melhor. Que você que é esposa seja uma esposa melhor. Em nome de Jesus. Vamos para o texto dessa noite. Marcos capítulo 6. Assentados mesmo. Depois, se você quiser ouvir esse louvor em casa, bota lá no YouTube, como quiseres. Esse louvor tem falado muito ao meu coração, que o Espírito também possa falar com você através desse louvor. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Jesus anda sobre o mar. Todos encontraram? Amém? Eu espero um pouquinho. A Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, com os discípulos, é claro, e ele estava sozinho em terra. E vendo-os, Jesus estava orando, mas também estava preocupado com os discípulos. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Por onde Jesus veio andando? Por onde, irmãos? Sobre o mar. Alguém já viu alguém que se desenha andando sobre o mar? Não. E queria tomar a dianteira. Eles, porém, vendo
olhar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram. Ficaram desesperados com ele, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo falou e disse: tende bom ânimo. Receba isso no seu coração essa noite, irmãos. Tende bom ânimo. Deus está dizendo para você: sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido ainda o milagre da multiplicação dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já ao outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e percorrendo toda aquela região, traziam leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos os tocavam, saiu curado. Deus, vamos ler a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, ó Senhor, que nos liberta. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela se encontra em dois outros evangelhos: o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos. Mas eu escolhi ler esta, que ela trazia exatamente aquilo que seria mais importante para nós. A passagem de Mateus, ela fala sobre quando Pedro quis andar sobre as águas, mas hoje nós vamos falar sobre isso. João, ele reduz bastante isso, mas Marcos, ele dá detalhes daquilo que nós precisamos para esta noite. E Tiberíades não fala aqui, mas exatamente era onde Jesus estava quando, do outro lado que ele estava, quando fez a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. E a verdade é que os discípulos estavam andando com Jesus e eles experimentaram a primeira multiplicação dos pães, aonde as multidões andavam atrás de Jesus, atrás do que ele poderia fazer, atrás dos milagres que ele poderia realizar, e se juntou muitas pessoas, uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, e Jesus começou a ministrar até eles, e foi chegando no final da tarde, e os discípulos começaram a ficar preocupados, porque estava chegando a hora de comer, e Jesus começou a falar com eles, e eles foram até Jesus e falaram: Senhor, vamos dispensá-los para que eles possam comprar o que comer. E Jesus disse: não, dá-lhes de comer. Mestre, como nós vamos dar de comer a tantas pessoas? E Jesus pergunta a ele: o que vocês têm? Aí eles foram perguntar e descobriram que tinham 5 pães e 2 peixes. E a partir desses 5 pães houve uma multiplicação e todos foram alimentados e sobejados. Então, dali do mar de Tiberíades até Betsaida, onde Jesus queria ir, eu fui pesquisar, era aproximadamente 24 quilômetros, 700 metros. Se fosse de carro, irmãos, gastaria 25 minutos. E existem ônibus em Israel que fazem um trajeto que gasta um pouquinho mais, que eu acredito que vai parando, chegaria em torno de algo de 1h23 minutos de um ônibus parando, essa distância que os discípulos percorreram no barco. No entanto, que a Bíblia fala para nós que Jesus chegou até ele na 4ª vigília da noite, e a hora ela é dividida a noite é dividida em vigília, desde que a primeira vigília é de 6 até as 9, a segunda vigília da noite seria das 21 horas até o período de meia-noite, a terceira vigília seria da meia-noite até as 3 horas, e a 4ª vigília seria de 3 horas da manhã até as 6 horas
da manhã. Então nós acreditamos que esses discípulos estavam no mínimo, há mais de 9 horas no barco. E interessante que Jesus tinha preocupação de dispensá-los. Assim, vai, vão vocês, porque ele sabia que até onde ele queria chegar, Betsaida, era distante, e ele falou assim: vai à frente de vocês, que eu vou acabar de despedir a multidão aqui, eu vou acabar de falar com todo mundo, e vocês podem ir adiantando, que eu vou acabar de juntar aqui, vou acabar de despedir as pessoas. E os discípulos começaram a remar e foram adiante, e Jesus ele foi fazer o que? Como nós fizemos na oração? Orar. E Jesus poderia, como de outras vezes, orar com os discípulos, mas Jesus ele tirava um tempo de oração a sós. E nós vimos que nesse tempo, que foi necessário que nós nos afastássemos um pouco dessa reunião tão gloriosa que estamos participando hoje, para que nós começássemos a aprender a orar sozinho, para que nós pudéssemos a encontrar o caminho de Deus sozinho, sem que tivesse alguém que a gente pudesse ficar se apoiando. Imagine, irmão, se nós não fôssemos instruídos há um tempo atrás, como o apóstolo falou aqui no domingo passado, que quando nós começamos a falar sobre células, que você é um ministro, que você pode pregar, que você pode ministrar. Imagina o que seríamos de nós se nós não soubéssemos ir diretamente até Deus. E Jesus, ele tinha um tempo de oração com Deus, mas Jesus era Deus sim, mas ele precisava conversar com o seu Pai. E nós notamos a importância e a relevância da oração para nós nesses dias. Pode parecer que Jesus, como nós lemos aqui no versículo de número 47, ao cair da tarde estava no meio do barco e ele estava em terra sozinho. Jesus não estava abandonado, Jesus não estava largado, não, irmãos. Jesus ele foi ter um momento de intimidade com o seu Pai. O primeiro ponto que nós aprendemos hoje, que não mediante o que nós estamos vivendo, pois essa não é uma realidade, mas é preciso construir um tempo de oração com Deus. E Jesus fazia isso. E o texto, na verdade, no original, ele diz assim: tornou-se a retirar-se para ficar com Jesus, com Deus. Ele queria um momento de comunhão com o Pai. E nós observamos, entendemos a relevância de nós termos esse tempo de oração com Deus. Mas é difícil? Mas nós necessitamos. É muito difícil construir um altar, irmãos, um altar de pedra onde não se perde, quando, exatamente como o próprio Jesus fala, né? Quando a gente constrói uma casa sobre a areia, o vento vem e leva, mas quando se constrói algo sobre a rocha, algo fortalecido, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a verdade é que a casa permanece, o altar permanece. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus deseja de nós, um tempo de oração, assim como Jesus fazia. Ao andar sobre as águas, talvez você já ouviu esse texto, talvez você já ouviu alguém pregar sobre esse texto. Eu não sei se você se fez essa pergunta: por que Jesus veio sobre as águas? Por que Jesus ele não pegou um outro barco, como os discípulos fizeram? E note você que o texto da riqueza para nós, que ele fala que o vento estava contrário. Eu nunca fui pescar em alto mar, mas aqui na igreja tem pessoas que já foram pescar, e eu conheço algumas pessoas, eu ouvi relatos de pessoas que quando o mar fica contrário, ou quando o vento fica contrário no mar,
fica feia. E remar com o vento contrário, irmãos, é como se fosse remar contra a correnteza. É como, talvez para você que nunca foi ao mar, assim como eu vou te dar um exemplo que talvez você possa entender melhor. É como se você fosse dirigir na contramão. É algo quase que impossível. Não tem como você dirigir na contramão e não colidir, e não bater no outro carro, e não passar por dificuldades, e não passar por circunstâncias que te causem medo. E esses discípulos estavam, naquela época não tinha motor, naquela época não tinha esses motores potentes de lanchas, não, irmãos, eram na força do braço. Se para alguém que rema com vento favorável já é cansativo, remar 9 horas, 10 horas, imagine remar com o vento contrário. Imagine você andar na contramão de tudo, tendo que se desviar das dificuldades. E talvez esse tempo que todos nós estamos vivendo, não seja um vento contrário, não seja um tempo de dificuldades, não seja um tempo de lutas, de adversidades. Mas qual é a diferença de passar por um vento contrário, de andar na contramão? É que quando Jesus chega no barco, tudo fica tranquilo. Quando Jesus entra no seu carro, você para de andar na contramão, depois você pega o caminho, você pega o fluxo, a via fica expressa e fica tudo livre para você poder andar tranquilamente. Mas por que Jesus veio sobre o mar? Eu gosto dessas perguntas, irmãos, porque são através dessas perguntas que nós vamos começar a obter as respostas da Bíblia. E ao andar sobre as águas, Jesus demonstra uma vez mais o seu poder majestoso. E ele transcende tudo aquilo que é natural, irmãos, tudo aquilo que é comum, porque nunca ninguém havia andado sobre o mar. Lá em Mateus, como eu disse para vocês, Pedro tenta andar sobre o mar, mas não consegue, e ele começa a andar por um tempo, mas depois ele afunda. Mas Jesus vem mostrando para ele que ele também é o Senhor do mar, que reina sobre o mar. E o grande motivo de temor dos judeus e de todas as forças da natureza, eu vou mostrar para você na Bíblia, no Salmo de número 89, que Deus, Ele tem o controle sobre o mar, desde o começo. Antes desse fato, no Salmo de número 89, versículo 9, quando se está num momento de dificuldade, irmãos, muitas vezes nós esquecemos daquilo que realmente é importante. E ele diz assim: dominas, Salmo de número 89, verso de número 9, dominas a fúria do mar. Esse é o seu Deus, irmãos, que domina a fúria do mar. Quando as ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas, tu as aquietas. Irmãos, por mais inteligência que o homem tenha, por mais tecnologia que se tenha, não tem como acalmar o mar. Por isso, quando vem tsunami, se destrói, se levam coisas, mas não. O Deus a qual você serve é um Deus que acalma o mar. É um Deus que faz parar o mar revolto, o vento, a tempestade. Esse é o seu Deus. Isaías 51,
versículo 10 e o versículo 15. Não és tu aqueles que secou o mar e as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no meio do fundo do mar, para que se passassem os remidos? 15. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. Para mim quer dizer falar em alta voz, e o Senhor dos exércitos é o meu nome. Quando nós lemos lá em Êxodo, um vento, a Bíblia diz que um vento soprou e fizeram como se muros para que o povo de Israel pudesse passar. Esse é o seu Deus, Deus, que acalma o mar. Jeremias 31, mais um versículo para a gente poder ler. Jeremias 31, 35 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus queria mostrar para o povo judeu que temia o mar. Além do mais, alguns deles, o próprio Pedro que estava naquele barco, era um pescador. Ele conhecia. E andar com... Eu ouço às vezes os amigos lá que quando vão marcar a pescaria, falam assim: não, marca com fulano, que fulano conhece o mar. O cara, se ele falar para você que não dá para entrar, você não entra, você não vai. E na verdade, esse mar de Tiberíades ou água de Genezaré, na verdade, é algo de água doce, bem tranquilo. Não é um mar semelhante a esse que nós temos, que nós vemos às vezes na televisão. Mas Deus tem as suas formas de agir. Deus tem as suas maneiras de nos ensinar coisas que estão além do nosso alcance. Por isso que nós cantamos: Senhor, é como tu quer. Senhor, se quiser vir como vento, tu vem. Senhor, se quiser vir como uma chuva, tu vem. Senhor, se quiser vir como fogo, tu vem. Mas é importante que o Senhor venha. E as lendas e superstições alimentadas entre a população judaica afirma que a visão de um fantasma, é isso que eles viram quando eles viram Jesus andando sobre o mar. É um fantasma. Deus estava exatamente desmontando, Deus estava desfazendo tudo aquilo que eles achavam para estabelecer a cultura de Deus sobre a vida deles. E eles pensavam que era um fantasma, existia isso na cultura judaica. E que se viesse um fantasma, irmãos, isso não é história de pescador não. Se visse um fantasma de noite ainda em alto mar, era um sinal de que as coisas iam ficar ruins. Uma grande desgraça iria acontecer. Somando ao medo natural que os judeus tinham no mar, é certo que os discípulos ficaram com muito mais medo que se pode imaginar. Imagine você com medo de alguma coisa. Se a gente fosse perguntar, tivesse tempo aqui para os pescadores aqui da igreja, tenho certeza que algum deles poderiam contar alguma experiência de tristeza, de aventura, de medo, de pavor, que passaram, seja até rindo, que passaram em alto mar. Meu sogro foi uma vez, passou por uma situação que fala: nunca mais sim. Tão feio aí o negócio lá. Todo mundo que foi no mar uma vez, com certeza, que experimentou uma situação que passou por uma vez, talvez não viu um fantasma lá, mas viu algo bem pior que o fantasma, ficou com medo e não quer mais voltar para lá. E eles ficavam aterrorizados, os discípulos, com a impressão que estavam sendo atacados por um terrível espírito das profundezas das águas. Mas só que, quando as coisas ficam difíceis, interessante que
Eles acabaram, irmãos. Eles acabaram de experimentar o milagre. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar aproximadamente 5.000 pessoas. Então observe que às vezes as lutas, as adversidades, o mar revolto, o vento contrário te faz paralisar ao ponto de você esquecer quem é Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você não só tem experiências traumáticas na sua vida, eu tenho certeza que você tem experiência no Deus vivo, no Deus que acalma o mar, mas só que numa situação de dificuldade você não se apega ao Deus que acalma o mar, você se apega à tempestade, à dificuldade, ao vento contrário. Mas Jesus veio desfazer todas essas crenças, todas essas lendas, todos esses sofismas, todas essas fortalezas, tudo aquilo que os judeus, tudo aquilo que os discípulos, irmãos. Nós estamos falando de alguém que andava com Jesus. Nós não estamos falando da multidão que estava naquele barco. Nós estamos falando dos 12 discípulos de Jesus. Aqui não diz quantos estavam ali, mas nós podemos fazer um entendimento sem ferir a Bíblia de que todos os discípulos estavam aqui. Porque quando um discípulo não estava, a Bíblia fez questão de dizer quando não se estava. Quando foi Jesus, quando apareceu lá, quando ele tinha ressuscitado, ele apareceu e Tomé não estava. Então eu posso dizer e acreditar que estavam os 12 discípulos de Jesus aqui. Estamos falando de alguém que conhecia Jesus, que andava com Jesus. Mas só que andar muitas vezes não quer dizer conhecer. Andar muitas das vezes não quer dizer intimidade. Ser crente não quer dizer que você conhece Deus. Não, eu aceito Jesus, eu vou à igreja todo domingo. Não, eu estou 5 anos na igreja já. Já fui para o encontro. Não, eu sou dizimista fiel. Mas isso não quer dizer que você conhece Deus. Porque se eles realmente conhecessem Jesus, eles não ficariam com medo. Se você realmente conhecesse o Deus que você serve, irmãos, você não temeria nada. Se você realmente conhecesse o Deus que você serve, as coisas seriam diferentes. É por isso que Jesus estava lá orando. Antes de ele entrar na tempestade, ele estava orando. Ele estava num momento de intimidade. Ele estava conhecendo ao Pai. E Jesus se aproximando dos discípulos, os discípulos achavam que era um fantasma. Ai, isso é um fantasma. Você se assusta quando está vendo um filme que aparece um fantasma. Você se assusta quando você levanta para ir ao banheiro e você escuta um barulho. Você perde até a vontade de ir. Você está com sede, está com vontade de beber água, você escuta um barulho. Ai, amor, o que é isso, amor? Que barulho é esse? Vai lá pegar água. Imagine agora no alto mar, irmãos. O vento soprando. Daqui a pouco aparece alguém andando sobre as árvores. Você diz assim: pronto, é um monstro marinho. É um monstro marinho que veio tudo aquilo que nos disseram sobre as lendas, sobre as superstições. Isso é verdade. Os discípulos talvez pensaram assim, né? Chegou a nossa hora. É verdade aquilo que nos disseram. Eles, porém, vendo o mar, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. No versículo 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e lhe disse:
Eu quero liberar essa palavra sobre você essa noite. Se você crê, você estenda a sua mão no sentido de quem está recebendo e sai daqui essa noite. E Jesus dizendo, Ele disse naquele tempo, está dizendo para nós também hoje: tem de bom ânimo. Receba ânimo do Senhor essa noite. Receba ânimo do Senhor. Receba em nome de Jesus. E ele está dizendo assim: sou eu. E quando ele diz assim, sou eu, ele está se referindo ao eu sou. Quando Moisés queria se apresentar a Faraó, quando Deus perguntou, Moisés perguntou assim: quem que eu vou dizer? Quem tu és? E Deus disse assim para Moisés: diga que eu sou. Esse sou eu também pode ser traduzido por eu sou. E ele continua dizendo assim: não temas. E eu digo para você essa noite também: não temas. Não tenha medo contrário. Não tema nada. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque Ele está no seu barco. Ele está com você. Ele não te desampara. Ele não te deixa sozinho. Jesus estava orando, mas Ele estava preocupado com os discípulos passando pela dificuldade lá. Ele estava lá meditando, mas Ele estava vendo os discípulos sofrendo. Você está achando que você está sozinho? Eu quero dizer para você essa noite: você não está só. Deus está vendo tudo aquilo que você está passando. Deus está vendo tudo aquilo que o povo dele está passando. E Ele não há de nos desamparar. Ele não há de nos deixar sozinho. Porque o nosso Deus não nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Por isso que Ele nos disse: eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia! Esse é o nosso Deus que não nos abandona. Mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando as coisas estão difíceis, Ele não nos desampara. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela tua proteção, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado pelo sangue que tu derramaste na cruz dos Calvários, Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu amor incondicional, que não exige nada de nós. Se nós te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas, não temas, porque Deus é contigo. E Jesus saiu do mar e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Note, irmãos, que nenhum vento dura para sempre. Nenhum vento, nenhuma tempestade dura para sempre. As coisas podem estar difíceis. Ela tem dia para começar, mas ela tem dia para terminar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O vento vai cessar. Ficai-se atônitos. A Bíblia, irmãos, ela é muito rica de detalhes. O versículo 52: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles estavam digerindo aquilo ali, porque era novo para eles. Olha o que a Bíblia diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Então, eu estava pensando assim antes do mar ficar revolto: o que foi aquilo que Jesus fez? Como que Ele fez aquilo? Mas você viu o que Ele fez? Eu não estou entendendo até agora. Pedro, João, Mateus, o que foi aquilo? Imagina que estava e fala, o que foi aquilo que Jesus
pastor, eu nunca tinha visto não, já vi muita coisa essa vida, mas multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, eles estavam digerindo, eles estavam filtrando ainda aquilo que estava acontecendo. E o seu coração estava endurecido. Eles estavam achando que eles não tinham recebido aquilo ainda no coração deles. Estavam com o coração fechado para aquilo que Deus tinha realizado. Mas Deus veio transformar o coração dos discípulos de pedra em coração de carne. Deus veio desfazer naquela noite, naquela madrugada, veio desfazer todas as crendices deles, todas as lendas, todas as superstições dos discípulos foram desfeitas sobre fantasmas, sobre mar, sobre aquilo que eles confiavam, sobre o respeito que eles tinham pelo mar, pelas coisas da natureza, foram desfeitas naquele momento, porque às vezes eles temiam mais o mar do que propriamente a Deus. Eles tinham mais medo do mar do que propriamente de Deus. E Deus estava dizendo assim para eles: ei, eu sou o Senhor do mar também. Foi assim que Raabe se converteu, irmãos. Quando Deus se pareceu para ela, eu sou o Senhor do mar. Então, nesse tempo, eu creio que Deus está mostrando para nós que nunca foi, irmãos, do nosso jeito. Nunca foi do jeito do Tiago. Nunca foi, irmãos, do nosso jeito. Deus está provando para nós e para o mundo todo que existe alguém que governa o mundo. Deus está provando para muitos que é Ele quem manda. Porque a Bíblia diz que ao coração o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Quantos planos foram traçados em janeiro, irmãos? Quantos projetos? E quantos deles se realizaram? Mas eu não vou falar de uma maneira simplesmente coletiva, mas eu quero falar com você de uma maneira individual, porque Deus é um Deus coletivo, mas Deus também é um Deus individual, que Ele conhece cada um de nós pelo nosso próprio nome. Amém. Qual foram as suas crenças que foram desfeitas nesse tempo? Tempo de mar revolto. Mas eu não estou no mar, pastor. Eu nunca fui no alto mar, tudo bem. Mas nesse tempo contrário que todos nós estamos vivendo, o que foi desfeito de você? O que Deus tirou de você e colocou nele em você? Sabe, um tempo atrás eu ouvi algo muito interessante e eu quero concluir dizendo isso. Que, como eu acabei de dizer para vocês, os discípulos acabaram de experimentar o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Eles acabaram, não estava fechado, estava vivo o milagre. No entanto que eles estavam pensando, eles estavam conversando ainda, eles não tinham entendido, eles não tinham discernido, eles não tinham recebido aquilo ainda. Só que na caminhada cristã, muitas das vezes, o crente acha que tudo é milagre. Na vida cristã, muitas das vezes, você acha, acredita que tudo é milagre. Ah, pastor, mas o senhor está sendo contrário agora? Não. O que eu quero dizer para você? Que na vida cristã, nem tudo é milagre. Na vida cristã também tem um processo.
você tirar as coisas que tem que passar pelo processo e querer colocar na zona do milagre. São coisas que tem que passar pela zona do processo. São duas zonas, a zona do processo e a zona do milagre. O milagre é aquilo lá que eles viveram. 5 pães e 2 peixes, Jesus orou, multiplicou, repartiu, todo mundo se alimentava. Mas agora o processo não, você tem que passar. Não tem como você fugir. Não tem como você escapar. Não tem como pegar atalho. Então, entenda o que? O que é processo? Você tem que passar. O que é milagre? Deus vai fazer. O que é milagre? Deus faz. O que é processo? Você tem que enfrentar. Enfrentar é tirar de casa, colocar na frente e vamos, cai para dentro. Os discípulos precisavam passar por aquilo ali. Os discípulos precisavam passar por aquele milagre, ou por aquele processo, perdão. Os discípulos precisavam ter aquela experiência, eles precisavam conhecer com quem eles andavam. Você precisa conhecer ao Deus que você serve, e você só conhece o Deus que você serve não apenas através do milagre. Pelo milagre você fica muito superficial, mas quando você tem a sua própria experiência, quando você tem o seu processo, você fica fortalecido na rocha. Existe um louvor fala sobre santidade do Davi Fernandes, e na ministração desse louvor ele diz que ele experimentava cultos, momentos, ambientes de derramar o poder da glória, que ele saía assim, não, agora eu vou voar, vou sair desse culto e vou voar. Talvez como um culto que você já presenciou, onde Deus derramou o poder, onde Deus falou poderosamente, mas só que quando chega amanhã na segunda-feira, parece que tudo se perde, parece que tudo se vai. Talvez você já viveu isso também. Você vem aqui ao culto, você é alimentado por Deus através de uma palavra, mas quando chega na segunda-feira, ou quando você sai daqui, você bota o seu pé de fora, parece que você perde tudo. E a verdade é que na ministração ele diz que ele vivia passando por esses momentos, e ele diz que uma das maneiras que Deus sempre falou com ele foi através de louvores. E ele entendeu que nada é mais importante na vida do crente do que o processo do dia a dia. Irmãos, quando se fala assim, fazer 21 dias de jejum, você está olhando lá para os 21 dias, você desanima. Não, vou começar a fazer uma atividade física agora. Vou começar esse mês. Mas não olhe para o fim, olhe para o começo. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Ora um pouquinho hoje, tem que orar um pouquinho amanhã, tem que ler a palavra um pouquinho hoje, tem que ler um pouquinho amanhã. Porque você vem aqui, você é alimentado, mas se você não continuar se alimentando, se nós não continuarmos nos alimentando, nós não conseguimos. E ele no louvor ele fala: se o meu corpo errar o caminho, me ajuda, Senhor. E assim é muitas das vezes que nós fazemos, nós erramos o caminho. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse assim faço. Mas que essa noite você saia daqui, não fuja dos processos de Deus. Viva os milagres, mas também não fuja dos processos. Conheça o Deus que você serve, como Deus quer. Não como você quer. Se for com fogo, que venha. Se for com o vento, que venha. Se for com a chuva,
que venha, porque não há nada mais que nos satisfaça do que a Deus. Não há ninguém nesse mundo que possa solucionar os problemas a não ser Deus. Amém? Fique de pé sobre os seus pés. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Só o refrão, Pai. E como fogo, nada mais me satisfaz. Bendito Deus, graças te damos, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome para todo sempre. Aleluia. Assim como Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo, que é o
Graças ao nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Tem alguém que nos visita essa noite? Tem? Tem uma Alex ali. Tem uma irmã ali. Qual o seu nome? Seu nome? Luciana. Primeira vez? É a primeira? Segunda. Tem mais alguém? Tem aqui, ó. Qual o seu nome? Cláudia. Vânia. Lá da célula de Itaguaí. É lá da célula de Itaguaí? Que bom. Que bênção. Vamos dizer aos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Nós amamos vocês. Bom, eu pensava que o domingo que vem já ia ser, mas ainda é o primeiro domingo. Hoje é 31, dia 31, né? No terceiro domingo desse mês nós vamos fazer uma feijoada. E essa feijoada é para ajudar a gente a bater a laje nos alojamentos da nossa sede, que é o PST. Eu vou contar com a sua ajuda, amém, irmãos? Você vender lá para nós. Se você não vender, pelo menos compra o seu, tá bom? Uma feijoada que a gente quer economizar em tudo. A igreja abençoada, você vai doar o feijão e ainda vai comprar. Você já pensou? Que oportunidade Deus está te dando. Você vai doar o pé do povo e vai comprar o pé do povo, entendeu? E nós vamos fazer na lenha para não gastar gás, para aproveitar o máximo possível. Então eu quero contar com você desde já, ok? Essa semana você prepara os convites. Eu vou falar no meio de todo mundo, que você não tem como me enrolar. Então essa semana você prepara a feijoada. Não, prepara o papel da feijoada. Deixa que a feijoada eu faço. Viu? Para o terceiro domingo desse mês. Faz pela fé 200. Amém? 15 pontos. Tá bom, gente? Com laranja, correia, com outro. Tá bom? 15 reais. Para abençoar. Também se for para dar dinheiro fazer 10 reais, dá de graça também. É para abençoar a obra. Vamos, com esse dinheiro, bater a laje dos alojamentos do sítio. E vai ser bênção para a nossa vida. 240 metros de laje é muita coisa. E a gente tem que chegar junto. Amém, amados? Terça-feira a consagração será com os líderes de célula. Se você não puder vir como líder, pelo menos um representante da sua célula. Semana passada, terça passada, foram os adolescentes que dirigiram. Então eu quero contar com todos os adolescentes, terça-feira, com os líderes de célula, ou representantes das células, agora nessa terça-feira pela manhã. Ok, amados? Eu tenho certeza que a sua semana será de vitória. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos por esse culto, pela palavra que o Senhor nos deu. Não temos medo, teremos bom ânimo e sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, conduz o Teu povo em paz e segurança. Repreenda a ansiedade, repreenda a depressão, repreenda o medo. Que em nome de Jesus, os que vieram hoje, levem para dentro da sua casa a vitória. Levem para dentro da sua casa a unção. E se tiver alguém enfermo lá, quando os Teus servos chegarem, as enfermidades saiam em retirada. Nós repreendemos agora no nome de Jesus todos os demônios que são oportunistas, que aproveitam esses momentos para causar pânico, para causar falta de fé. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor sustente a sua igreja, para que o Senhor mantenha o Teu povo. Continuamos alinhando dentro da visão que o Senhor tem nos chamado. Assim nós abençoamos a Tua igreja e declaramos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oramos ainda pelas autoridades constituídas. O Senhor sabe o que espiritualmente está por trás de todas essas coisas.
coisas, mas sabemos, Senhor, que Tu não se ausenta do trono. O Senhor continua sendo soberano, Senhor dos céus e da terra. Assim, ó Deus, obrigado por mais um domingo que nós podemos cultuar o Senhor. E se nós não cultuarmos mais aqui, chegará o dia que, se não cultuarmos aqui, estaremos cultuando no céu. A igreja não pode perder, Senhor, essa expectativa de que a nossa morada é nas mansões celestiais. Assim, muito obrigado por esse louvor. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado mesmo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos que aguardam no Senhor, digam amém. Vamos à paz do Senhor, sem aglomerações, sem abraço. Se você desejar, ali atrás você pode usar o álcool gel, lavar as mãos antes de ir, ok? Você vem comigo? Hã? Vem ou não vem? Vai. Não? Tô falando pra ela, tem que vir ajudar pra defender ela. Verdade.